Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos orar mais uma vez, baixar nossa cabeça e orar. Senhor, que a palavra do Senhor seja viva, seja eficaz, poderosa, Senhor, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes no nosso coração. São palavras simples, Pai. Nós queremos ouvi-las debaixo da bênção e da presença do Senhor. É isso que faz a diferença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 16 em diante. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Minha palavra está centralizada no verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Colossos, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando aqui de uma comunidade local, eu estou falando de igrejas de uma região, de grupos que pertencem à igreja numa região, porque a igreja é uma só. Então, ele poderia dizer assim, as igrejas, quando ele começa a carta, mas ele está escrevendo a carta para a igreja de Colossos, é uma igreja. Podem ter várias congregações diferentes, mas a igreja de Jesus é uma só. Então, quando Paulo escreve essa carta às igrejas de Colossos, essas igrejas estão sendo invadidas por falsos ensinos, principalmente ensinos de judaizantes. Quando o cristianismo começa a crescer e entrar em diversas regiões, muitos judeus cristãos também começaram a ir para essas igrejas e trabalhar falsos ensinos. Porque esses judeus cristãos, eles tiveram muita dificuldade no começo em separar cristianismo e judaísmo. Então, tipo assim, Jesus veio, ele é o Messias, nós o reconhecemos, mas tem também que circuncidar. Tem também que guardar sábado, e tem também que cumprir alguns ritos judaicos, não pode comer algumas comidas. Então, eles receberam Jesus, mas queriam também implementar no meio da igreja práticas judaicas. Fora isso, também tinha uma outra seita chamada gnosticismo, que se espalhou muito por as regiões da época, e esses ensinos começaram a entrar na igreja. O gnosticismo, por exemplo, dizia que Jesus, que foi crucificado, não era Deus encarnado e não era um homem de carne e osso que estava ali. Era um espírito que se materializou, alguma coisa assim. Então, começaram a surgir ensinos de diversos lugares para contaminar a igreja de Jesus nesse momento. E Paulo, ele vai ter que escrever algumas das suas cartas combatendo falsos ensinos que penetraram no meio da igreja. E o problema das igrejas não era até a falta de fé, mas era a fé misturada. Era um sincretismo religioso, tá?
Então, esse sincretismo entrou na igreja, falsos ensinos, e esse é um problema que a gente vive hoje, tá? Muitas igrejas hoje, eu mencionei isso semana passada, creio que não vai ser necessário mencionar novamente, mas ainda hoje, por falta de conhecimento das Escrituras, e o tema da minha mensagem da semana passada foi errais, não conhecendo as Escrituras. Então, por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas, hoje, o cristianismo, em muitos lugares que nós estamos vivendo, é um cristianismo corrompido, é um cristianismo misturado, é um cristianismo cheio de heresias no meio, cheio de chefões, cheio de pastores estrelas, cheio de condições para salvação. Você precisa pagar isso, dar o dízimo, fazer campanha, precisa guardar sábado e tantos outros ensinos que tem no meio da igreja. Então, em alguns lugares não pode usar cabelo comprido, não pode usar calça, outros lugares não pode isso, não pode aquilo. E aí a tua salvação ficou meio que conectada com essas práticas que não são bíblicas. E tem muita gente que acredita nisso, né? Uma coisa que eu não entendo é como é que tem gente que acredita no Henrique Cristo, gente, né? E tem ele como Messias. Gente, é sério, para vocês verem como as pessoas caem nessas coisas, por mais absurdas que pareçam. Tem pessoas que acreditam. Eu vi há um tempo atrás de uma mulher que abandonou a sua família. Ela deixou seus filhos e abandonou o esposo. Ela simplesmente saiu de casa e ficou sendo procurada por 3 meses. Quando descobriram, ela tinha virado discípula do Henrique Cristo. A gente pensa que não, mas a falta de conhecimento das Escrituras é um problema muito sério no meio da igreja. A falta de conhecimento das Escrituras está produzindo esse monstro que a gente vê aí, que é tudo menos cristianismo. Até porque nós hoje não temos interesse na palavra de Deus. A maioria de nós, às vezes, tem 20 anos de crente e nunca leu a Bíblia uma vez, nunca leu o Novo Testamento inteiro. Então, um dos grandes problemas que a gente vive hoje é a falta de conhecimento das Escrituras, é a falta de prática diária de leitura da Bíblia. Isso é um grande problema que a gente vive no meio da igreja. Daí tem muita gente que vem ensinar aqui, ou ensinar o que sente, ensinar, enfim. E aí, isso não era um problema exclusivo da igreja de Colossos. E Paulo vai escrever essa carta dizendo, gente, Cristo é suficiente. A resposta de Paulo com essa carta é: Cristo é suficiente, a cruz é suficiente. Não precisamos de penduricalhos. Jesus é suficiente. A obra da cruz é completa, ela é plena e ela fez tudo. Então, a vida cristã, ela tem que fluir a partir de uma nova identidade que nós temos em Jesus. Não de penduricalhos, de mandamentos, disso e aquilo. A nossa vida cristã flui da nossa nova identidade em Cristo. E a obra da cruz é completa. A obra de Jesus é completa. Jesus é suficiente. Jesus é plenamente suficiente para a nossa salvação. O Hernandes Dias Lopes tem uma frase interessante. Ele diz assim, é um pastor presbiteriano também. E ele diz o seguinte: o maior perigo da igreja não é a perseguição externa, mas é a corrupção interna da verdade. O maior perigo da igreja não é perseguição externa, porque nós não temos aqui hoje. Nós não somos perseguidos, não tem ninguém no Brasil preso porque é crente, tendo a polícia entrando na sua casa, prendendo todo mundo, ameaçando. O problema que nós vivemos hoje é essa verdade misturada, esse cristianismo espírita que nós vivemos, esse cristianismo cheio de misticismo, esse cristianismo que nem é cristianismo, né? Eu mencionei semana passada que, tem uma igreja dos Mormons. Como que ela nasceu? Um anjo foi para Joseph Smith, apareceu para Joseph Smith, que é o fundador dos Mormons, e entregou para ele um livro de Mormons, o livro deles. E Paulo diz claramente na carta aos Gálatas o seguinte: ainda que venha um anjo do céu, ainda que venha um anjo do céu e te ensine qualquer outra coisa, outro evangelho, que seja amaldiçoado. Ontem a gente estava
num congresso sobre oração, e a mulher lá falou que estava pregando, falou, como crente gosta de anjo, né? Pareceu um anjo. E o anjo falou, gente, anjo nada, ela falou. Nós temos Jesus. Os anjos são seres, segundo Hebreus 1,14, são seres que vão ministradores daqueles que vão herdar a salvação. E tem crente que gosta de anjo. E ela começou a comentar, Senhor, coloca os teus anjos ao teu redor. E ela lembrou que num episódio da Bíblia, um anjo matou 185 mil pessoas. Ela falou, para que você quer um monte de anjos? Um anjo tá bom, gente. Um anjo para ministrar a sua vida, tá mais do que bom. Para que você quer legiões de anjos? Para cuidar de você. Mas crente gosta de anjo. Eu vi anjo, o anjo me disse, gente, anjo não. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo. É o Espírito que nos guia, é o Espírito que fala conosco, é o Espírito que nos conduz, é Ele que nos rouba a paz, que nos tira a paz quando nós estamos andando por caminhos que não são apropriados. É o Espírito que conduz a nossa vida. É o Espírito Santo que nos conduz. E aí, voltando para o texto aqui, Paulo diz o seguinte: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Quando Paulo escreve isto, eu pensei que Paulo provavelmente tem na sua mente os judeus, que já com 8 anos de idade, ou até menos, eles já tinham os 5 primeiros livros da Bíblia memorizados. O judeu, ele educava seus filhos nas Escrituras, e algumas passagens da Bíblia, como Deuteronômio, que eles chamam de Shema, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aquela passagem que a gente conhece, eles repetiam isso todos os dias nas suas casas. E o judeu, provavelmente com 7, 8 anos, ele já tinha os 5 primeiros livros da Bíblia memorizados. E depois eles davam continuação, gente. Eles memorizavam salmos, profetas. E uma coisa que a gente conversou lá ontem, nesse seminário, é: pais, vocês estão lendo a palavra para os seus filhos? Vocês estão ensinando as Escrituras, lendo as Escrituras, orando com os seus filhos e orando pelos seus filhos todos os dias? Vocês têm ensinado as Escrituras? Vocês estão lendo as Escrituras com os seus filhos? O judeu tinha isso, gente. Depois não adianta reclamar que o filho lá com 16, 17 anos, 15 anos, 14, não quer mais saber nada de igreja, está andando por caminhos completamente tortos, porque nós não trabalhamos a base. Nós falhamos na base. E essa é uma tarefa para nós também, que a gente precisa aprender com os judeus nesse sentido. Então, Paulo está dizendo assim, então o Paulo, ele vem dessa cultura de gente em que a palavra de Deus habita. Paulo era um rabino, conhecia muito bem as Escrituras, ele foi discipulado por um homem chamado Gamaliel, um dos maiores mestres de Israel do seu tempo. Então Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras, e crente naquela época não carregava a Bíblia debaixo do braço que nem a gente carrega hoje. Sabe por quê? Eles memorizavam, a palavra habitava neles. A palavra estava dentro deles. Então eles não precisavam carregar isso aqui debaixo do braço, até porque eram rolos. E quem tinha acesso a esses rolos eram os mestres que estavam ou no templo ou nas sinagogas. E nas sinagogas eles ouviam as Escrituras. Por isso, a palavra de Deus, Paulo é alguém que tem propriedade para dizer, porque ele conhece tudo, ele está andando por todo o canto do mundo levando essa palavra, mas essa palavra estava nele, ele tinha tudo memorizado. Ele tinha tudo guardado dentro do seu coração. E aí quando ele escreve para a igreja, ele está dizendo assim, gente, que habite em vocês a palavra de Cristo. Essa revelação de Cristo precisa ser algo que não está fora de vocês, mas que está aqui dentro, está impregnado no coração de vocês.
está impregnado aqui dentro. A palavra de Cristo precisa estar dentro, habite em vós. Ele está dizendo a palavra de Cristo. E essa palavra aqui no grego é uma palavra chamada enokeu, que significa residência permanente, ou então criar vida. É uma palavra que cria vida. Todos nós sabemos da diferença de um morador permanente numa casa e de um visitante. O visitante, quando ele é educado, ele se comporta, não sai mexendo nas coisas, entrando em todos os cômodos da casa, né? Agora, o morador permanente, não, ele tem as chaves, ele tem acesso a todos os cômodos da casa, e o morador, ele pode até mexer nas coisas, mudar de lugar. E ele está falando nesse nível, que a palavra de Deus, ela não tem acesso à sala da nossa casa, ou à cozinha, na hora de comer alguma coisa. A palavra de Deus, ela tem que ter acesso a todos os cômodos da nossa vida. Até aqueles mais... Tem algum lugar na tua casa que está bagunçadaço, assim, que você tem que... Puxa, eu não consigo arrumar aquilo lá. Eu preciso parar um tempo para arrumar aquilo lá em casa que está muito bagunçado. Alguém tem isso? Algum lugar na sua casa que tipo assim, puxa, eu preciso arrumar aquilo lá, né? E aí aquele lugar assim que a gente vai assim, passa uma semana e não fez... Passa 2 semanas e a gente não arrumou. Hã? Passa um ano e a gente não fez nada. No feriado eu vou fazer. Agora vai ter feriadão, eu vou fazer. Não fez nada. Não estou com vontade. E aí, gente, a palavra de Deus, ela tem que entrar em todos os cômodos dessa casa, até nos mais bagunçados. O visitante não entra na tua casa no lugar mais bagunçado. Você fecha a porta, sei lá, tranca e diz, ó, repara a bagunça, né? Mas a palavra de Deus, ela precisa ter acesso irrestrito a todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Sabe aquela área que você tem alguns pecadinhos de estimação? Que você evita mexer, uma área que é fofoca, eu sou crente fofoqueiro. Eu tenho talvez um problema com imoralidade, eu tenho algum tipo de impureza, eu sou um crente que tem algum problema com algumas mentirinhas. Sabe aquelas áreas da nossa vida que a gente não mexe, que a gente não gosta de ser confrontados muitas vezes? A palavra de Deus, como um habitante que está em nós, ela tem que ter acesso a todos os cômodos da nossa casa. E sabe aquela mentirinha, aquele pecadinho? O que a Bíblia diz sobre isso? Você já parou para pensar? Isso precisa ser, isso é deixar a Bíblia entrar em todos os cômodos da sua casa. O morador, ele tem a chave, ele tem acesso à sua casa. Então é o que Paulo está dizendo, que essa palavra, ela não visite a tua família. Não visite a tua casa no domingo, e aí domingo a palavra fica fora, sai da porta ali, domingo que vem a palavra vem de novo. Mas a ideia é a palavra habitar ricamente. Gente, o crente que conhece a palavra, que lê a palavra, que tem fome da palavra, que não lê por obrigação, que não lê para cumprir um compromisso, mas o crente que vai sedento e começa a ler a palavra, ele começa... O Tiago diz na carta dele que a Escritura é como um espelho, que você não vai para o espelho e se olha, a cara está toda torta, cabelo todo, e aí você sai do mesmo jeito. O que você faz? Você vai para um espelho, pega o pente, olha, lava o rosto. Então a palavra é esse livro que nós lemos e a gente percebe, puxa, a minha vida não está de acordo com isso. Eu preciso ajustar a minha vida. Do contrário, nós vamos ser meros ouvintes da palavra. Então, o crente que lê a palavra, o crente que tem contato com a Escritura, que ele tem fome da Bíblia, que ele lê as Escrituras, gente, não tem como você ser um crente de verdade. Não tem como ser um crente nascido de novo sem essas 2 práticas que eu mencionei nas últimas semanas, sem uma vida de oração e sem vida com a palavra. Se você só ora, mas não lê a Bíblia, você vai virar um crente místico. Agora, se você só lê a Bíblia, mas não ora, também você vai ficar só um conhecedor.
mas essa palavra não exerce poder sobre a tua vida, de transformação. O crente que conhece as Escrituras, gente, ele é um crente diferente. Ele é um crente diferente. Um crente cheio da palavra, cuja palavra habita nele. Nem sempre é a palavra de Cristo que está nos governando. Nem sempre são os valores do reino que estão me moldando. Nem sempre são esses valores e essa palavra que está conduzindo a minha vida no dia a dia. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente toma muitas decisões importantes sem consultar o que a Bíblia diz a respeito daquilo? Você já parou para pensar que às vezes a gente pode ter um namoro que não agrada a Deus? Você já parou para pensar que às vezes você tem práticas na tua vida profissional que não agradam a Deus? E muitas vezes nós estamos vivendo a vida, nos relacionando, tendo vários tipos de práticas sem parar para pensar se a Bíblia aprova aquilo ou não. É o que ele diz, que a palavra de Cristo habite em vós. Então ela está dentro de mim e ela gera vida em mim, ela muda a minha vida. A palavra não é meramente para conhecer, ela gera vida em mim. E ela muda, ela produz frutos na minha vida. Frutos de transformação. Agora, o que é que vale na minha vida hoje? É a palavra de Deus? Ou é o que eu sinto? Ou é aquilo que eu aprendi, é a minha bagagem de vida, de cultura? O que é que vale para a minha vida hoje? É o senhorio e o governo do Espírito da Palavra? Ou é o que eu aprendi, ou é o que eu sinto, ou são as minhas impressões? Ah, mas eu estou em paz. Eu estou em paz, eu estou em paz de tomar essa decisão. Espera aí, a Bíblia prova isso? O que a gente mais vê, gente, é crente desobediente às Escrituras, espiritualizando muitas vezes, justificando pecados, mau comportamento. Isso é muito comum. Então é isso. Então a palavra pode estar presente até, eu ouço, eu conheço, mas Cristo não está no comando. Cristo não governa minha vida não está debaixo desse senhorio. Agora, Paulo não diz que a palavra tem que só habitar. Ele diz que a palavra tem que habitar o que? Ricamente. E essa palavra ricamente é transbordante. A palavra de Deus não só habita, mas ela transborda através de nós. Gente, quando Paulo fala de habitar ricamente, ele fala de permitir que a palavra transborde através de cada um de nós. A palavra transbordar. Você já conversou com alguém que é cheio da palavra na sua boca? Que o que ele fala é cheio da palavra, tem base na palavra, que conhece a palavra, que transborda, que vive a palavra? É muito bom estar perto de pessoas assim, de pessoas cuja vida transborda da palavra. Mas não é só por isso, gente. Gente que conhece a palavra tem mais discernimento espiritual. Ele sabe discernir entre o bem e o mal. Ele sabe discernir o que é pecado e o que não é pecado. Ele sabe discernir o que é espiritual, o que é carnal. O crente que conhece a Escritura, cuja palavra transborda, ele é um crente cheio de discernimento espiritual. Ele tem mais discernimento, porque a palavra de Deus, gente, você pensa que Deus criou todas as coisas através da sua palavra, que ele deu ordens e as coisas aconteceram do nada pela palavra de Deus. Você pensa que Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você pensa que Jesus, quando liberava uma palavra, uma pessoa morta se levantava, uma pessoa doente ficava curada, um cego enxergava. E nós temos essa mesma palavra escrita, e essa mesma palavra gera vida em nós. Gente, tem muita gente que tem experiência de conversão somente lendo a Bíblia, porque o Espírito atua por meio da palavra. Eu conheço pessoas que foram curadas de enfermidades lendo as Escrituras.
porque o Espírito atuou junto com a palavra. Então a palavra de Deus que estava lá na criação, que estava na boca de Jesus trazendo vida, é a palavra escrita aqui também. É a mesma palavra escrita que quando você lê, ela te enche de fé, te enche de esperança, te enche de amor, te faz ver a vida de uma outra perspectiva. Pena que nós somos tão pouco sedentos das Escrituras. Pena que nós somos tão pouco conhecedores das Escrituras. Pena que nós temos tão pouco interesse pelas Escrituras enquanto crentes. Pena que a palavra de Deus ela não habita ricamente na vida da maioria dos crentes. Essa palavra não habita ricamente. A palavra de Deus, gente, uma comunidade que está cheia da palavra de Cristo, quando essa palavra habita, ela não é uma comunidade estéril. Não há esterilidade espiritual numa comunidade em que a palavra de Cristo habita. Porque a palavra de Deus tem poder, ela é poderosa. A palavra de Deus gera, ela faz uma comunidade se transformar num organismo vivo. É uma pena que a gente veja a Bíblia como um livro apenas. E não muitas vezes como palavra de Deus. Tem um cara que eu gosto muito dele, George Miller. Eu menciono ele de vez em quando nas minhas mensagens, pastor do século XIX. O George Miller disse que no final da sua vida que já tinha lido mais de 200 vezes a Bíblia. E ele disse assim, mais de 50 eu li de joelhos. Mais de 50 vezes eu li de joelhos essa Bíblia. Porque a palavra de Deus, gente, ela é o próprio Espírito de Deus atuando em nós. Ah, pastor, eu estou tanto tempo sem ouvir Deus, sabe? Eu preciso tomar umas decisões e não sei o que fazer. Eu não consigo ouvir Deus, sabe? Deus parece que não fala comigo. A Bíblia está fechada o tempo todo, filho. Bibliomancia. Já viu aquele negócio assim, ó? Pego a Bíblia, Deus falou. Gente, não é desse jeito. Quando vai ler a Bíblia, lê assim. Já ouviu falar de bibliomancia? É isso, o camarada pega a Bíblia e Deus vai falar agora, aqui, vai e te enforca. Em casos extraordinários, eu já vi que isso funcionou. Em casos extraordinários, em que pessoas precisavam de uma direção, Deus, pela sua graça, falou desse jeito. Extraordinário, é um caso extraordinário. A regra é, eu preciso ter vida com a palavra, gente. A palavra tem poder de vivificar. Sabe por que você está frio espiritualmente muitas vezes? Você percebe que você não quer orar? Porque você deixou a palavra de lado. Porque a palavra de Deus tem poder de vivificar nossa fé, de vivificar o nosso coração, de reacender nossas esperanças. Sabe, gente, às vezes a gente pode estar desesperado, pode estar cansado, e aí de repente se está lendo a palavra lá, o Espírito Santo ilumina aquilo e Deus diz, eu estou contigo. Acabou, gente, você sente aquela presença, Deus está comigo. Eu vou temer o quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. Então sabe por que muitas vezes a gente está assim, fé fria, sem vontade de nada, e a gente, às vezes, aquela sensação, puxa, Deus não fala mais comigo. Sabe por quê? Você não lê as Escrituras continuamente. Não tem como. Gente, não tem como eu ser um leitor da Bíblia no Espírito, com o temor de Deus, e dizer, Deus não fala comigo. Porque Ele fala. Aliás, Deus é desejoso de falar com a gente. Lembre-se que no jardim, Adão não buscava Deus, era ele que ia ao jardim para ter comunhão com Adão. Deus tem muito mais interesse em você todos os dias, a todo momento, do que você tem nele. Por mais esfomeado de Deus que você pareça, que você esteja sedento, ainda assim, Deus tem mais sede de você do que você pode ter sede dele. Habite em vós ricamente, transbordantemente.
a palavra de Cristo. E Paulo vai falar uma coisa interessante aqui. Qual é a consequência disso? Ele vai dar um outro conselho para a igreja, aliás. Ele vai dizer: instruam-se mutuamente. Vocês lembram do que está escrito? Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. O Paulo vai dizer aqui, gente, que quando a palavra habita ricamente no nosso coração, Paulo está falando de pastoreio mútuo. Instruí-vos, se instruam e se aconselhem mutuamente. Gente, numa igreja quando cresce muito, não dá para instruir e se aconselhar só com o pastor. Agora, numa igreja em que a palavra de Deus habita ricamente, a Bíblia fala que tem pastoreio mútuo. Nós pastoreamos uns aos outros. Nós nos instruímos e nos aconselhamos com a sabedoria. E não é a sabedoria terrena, é a sabedoria do Espírito. Então, quando a palavra de Deus habita, e habita ricamente, e habita transbordantemente na vida de um cristão, essa comunidade, ela não é estéril, ela produz vida, e ela produz também, ela se transforma numa comunidade terapêutica. Ela se transforma numa comunidade onde há cura, onde há aconselhamento, onde eu posso procurar o irmão e orar com ele, me aconselhar com ele. Gente, quantos de nós hoje em dia confia num irmão na fé para falar de um pecado? Quase ninguém confia em ninguém, gente. Tenho medo que a igreja inteira vai ficar sabendo no outro dia. Essa falta de confiança, ela é produzida pelo pecado no nosso meio. Porque a comunidade de Deus tem que ser terapêutica. Se o irmão me contou alguma coisa, eu tenho que guardar aquilo. A comunidade tem que ser um lugar onde eu possa abrir meu coração. A gente que está em grupos pequenos, muitas vezes vai adquirindo essa liberdade, numa célula, num grupo pequeno, para abrir alguma área da vida. Você vai ganhando confiança. Mas, infelizmente, no meio das nossas comunidades, ninguém confia em ninguém. Não é para contar pecado. Às vezes a gente não tem o hábito de confessar para Deus. Vai confessar para os irmãos? As nossas falhas, as nossas misérias. Gente, é interessante quando Paulo diz assim: miserável homem que sou. Todos nós, de vez em quando, precisamos dessa experiência de dizer assim, de sentir a nossa própria miséria. Quando Paulo está falando aquilo ali, ele não está falando levianamente, ele sabe da natureza humana. E quantos de nós já teve essa experiência de olhar para si mesmo e dizer: miserável homem que eu sou, o que eu gostaria de fazer mesmo eu não faço. Instruí-vos. A comunidade precisa ser uma comunidade terapêutica. Gente, se você tem problema com guardar segredo, você precisa se arrepender disso. Se você não é uma pessoa de confiança, você tem que se arrepender disso. Quando alguém te conta um segredo, aquele segredo tem que ficar para você. Porque isso é pecado, isso é fofoca. Nós precisamos aprender esse caminho da confidencialidade, de não expor os outros. Nós precisamos nos tornar pessoas de confiança dos nossos irmãos. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós, que ela transborde. E essa palavra vai gerar uma comunidade terapêutica, onde há cura, onde há amor, onde há aconselhamento, onde há busca. Às vezes, o José, ele já viveu um pouco mais que eu, tem situações que ele viveu que eu não vivi ainda, então eu posso ir lá conversar com o José. O fulano ali, ele já viveu essa experiência que eu estou vivendo agora, e de repente eu posso conversar e me aconselhar com ele. O fulano já venceu tal pecado, então eu posso conversar com ele. Isso é quando o Espírito se move no meio de uma comunidade cristã. Gente, uma igreja madura, ela não se ofende com correção.
ela não foge de correção e ela não se ofende com correção e nem com cuidado. Tem crente, gente, que se você vai corrigir ele nunca mais volta. Ele se ofende. Ele diz: isso não é da tua conta. Muitas vezes, como pastor, eu tive que conversar com algumas pessoas que não são ovelhas, são bodes. Quer ver se uma pessoa é ovelha? É se ela aceita correção. Quer ver se uma pessoa é ovelha? É se ela aceita confronto. Mesmo que em amor. Tem muita gente que não aceita. Quantas vezes eu e a Érica já fomos bloqueados no WhatsApp, né, Érica? Por pequenos confrontos. Crente que não aceita correção é bode, gente. Não é ovelha. Porque o crente que está no Espírito, ele vai ouvir com humildade. Ele vai ouvir com humildade, ele vai ponderar. E ele vai dizer: tem razão, ou então, deixa eu pensar melhor nesse assunto. Mas tem gente que vai embora da igreja por muito pouco da comunidade. Não aceita o confronto. Não aceita uma conversa olho no olho, nem amor muitas vezes. O crente nascido de novo, gente, ele precisa se permitir conversas difíceis. Se permitir conversas difíceis. Tem aquele crente que você confronta e ele é duro de coração. Ele é de coração duro, o coração dele é de pedra. Você vai, ele te ouve, tranquilo, concorda, mas não muda nada. Deixa eu dizer uma coisa. Se mutuamente aqui não funciona, tome cuidado com a correção de Deus. Porque Deus vai te corrigir. E Deus não vai te corrigir para te punir, para te maltratar, mas Deus vai te corrigir porque Ele te ama. E se for preciso, Ele vai agir de maneira muito dura com você quando você está duro de coração. Por causa do amor de Deus, Ele vai te corrigir. Dureza de coração não diz respeito a uma pessoa que tem espírito de Cristo. Uma pessoa que anda com Jesus, uma marca dela é coração quebrantado. Gente, eu sou homem de coração duro, eu, pastor Luiz. Eu sou uma pessoa de natureza, de coração duro. Agora, muitas e muitas vezes eu tenho que ir para Deus e dizer: Senhor, eu recebo, eu aceito esse confronto, eu aceito a palavra. Agora, não espere Deus tratar com você, porque Deus sabe tratar com cada um de nós. Ele sabe qual o botão que tem que apertar, e na medida certa. Então, crente que é ovelha de verdade, ele aceita a correção, ele aceita o cajado, ele aceita a autoridade da palavra sobre a sua vida. Sabe, uma das piores coisas que pode ter no coração de um crente é rebeldia. Porque coração duro tem a ver com rebelião. Gente, você sabe quem é? A Bíblia nos ensina claramente que a rebelião é um traço característico da personalidade de Lúcifer. Na Bíblia, rebeldia é um traço característico da personalidade do diabo. E é por isso que Paulo diz numa das suas cartas: o fulano lá, eu entreguei para Satanás. A alma vai ser salva, mas o corpo vai ser entregue para Satanás, para que ele se corrija. Então, porque Deus ama, Ele corrige, Ele trata, e Ele aplica em nós alguns remédios que são amargos. Gente, a Bíblia é um livro, em muitos momentos, ela tem palavras indigestas. Porque a Bíblia manda você morrer. Enquanto tem muita gente dizendo: você nasceu para brilhar, você nasceu para vencer, a Bíblia diz que você tem que morrer e ser crucificado, e crucificar as tuas paixões, as tuas vontades. É o que muita gente está ensinando aí. Faça essa campanha, a tua vida vai decolar, você nasceu para brilhar. Você não nasceu para brilhar coisa nenhuma. Você nasceu para ser crucificado, gente. E é ali que você vai ganhar vida, a vida verdadeira. Eu não estou dizendo que a vida com Cristo é ruim e amarga, de jeito nenhum. Mas nós não nascemos para brilhar. Quem nasceu para brilhar foi Jesus, que sempre viveu, que brilha para sempre.
Ele que tem que brilhar o tempo todo na nossa vida, numa congregação, ele que tem que ser glorificado o tempo todo. Paulo diz que a gente tem que crucificar a nossa carne e as nossas paixões mundanas. Nós temos que ser crucificados. E é o que ele diz, Gálatas 2:20. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu estou crucificado com Cristo, me perdoe. Ele diz, eu estou crucificado com Cristo e já não sou eu mais quem vive em mim. É cruz, gente. O caminho da vida é o caminho da cruz. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que tem que habitar. E aí ele vai terminar esse texto dizendo o quê? Vamos ler aqui juntos, Colossenses 3,16. Ensinem-se e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Gente, a vida do crente precisa ser uma vida de adoração. O crente, ele precisa ser um adorador. É isso que a palavra de Cristo, quando habita ricamente, ela vai produzir em nós, a adoração. Adoração é muito mais do que cantar cânticos aqui na igreja. Adoração é muito mais do que reproduzir músicas. Isso é uma parte, mas no nosso íntimo precisa haver adoração. No nosso íntimo precisa haver um desejo santo por sermos adoradores. Eu ainda tenho, minha família sabe disso, muita coisa para ser trabalhada na minha vida. Mas em várias madrugadas, inclusive na última agora, eu passei a madrugada orando. Eu senti um peso tão grande pela necessidade da santidade de Deus na minha vida. E eu passei uma boa parte da madrugada, Senhor, eu quero ser santo. Me santifica, tira toda a sujeira que estão naqueles cômodos mais escondidos da minha vida. Senhor, tira toda a sujeira, me purifica, me limpa, porque uma coisa é o que vocês veem aqui, outra coisa é o pastor que está do outro lado, que está na mesma jornada, que está no mesmo caminho que vocês. E eu tenho sentido isso, Senhor, me santifica, e eu várias vezes pela madrugada, eu acordo glorificando a Deus. Eu não sou o tipo de pessoa aqui de ficar levantando a voz muito, eu não gosto muito da minha voz assim cantando e tal, mas nas madrugadas, no meu tempo a sós com Deus, eu criei o hábito de glorificar, de exaltar a Deus. Eu passo um bom tempo da minha oração fazendo isso. E isso precisa transbordar na nossa vida também. Sabe aquele tipo de crente que só murmura, que só reclama, que fala mal de todo mundo, que tudo está errado? Gente, é um crente que está na carne. Sempre vê o copo meio vazio. Não consegue glorificar a Deus em nada. E a palavra de Deus diz que em tudo nós temos que dar graças. Não por tudo, mas em tudo. Sabe aquela batalha que você está passando já há muito tempo? Não é dar graças pela batalha, mas é no meio da batalha você dar graças a Deus. Eu não vou agradecer a Deus, Senhor, louvado seja o Senhor por essa enfermidade. Mas não, Senhor, no meio dessa enfermidade, no meio desse vale, eu te dou graças. Sabe por quê? Porque o Espírito e a palavra produzem em nós adoração, produzem em nós gratidão, produzem em nós uma visão que não é humana das coisas. Uma visão que não é humana. Uma visão que é uma visão espiritual. Paulo diz... O Tiago diz, né? Também. O Tiaguinho diz na sua carta que a gente tem que ficar feliz ao passar por todo tipo de provações. O que a gente faz nessas horas? Murmura que nem doido. Reclama que nem doido. Fica irado. Agora, gente, isso é uma batalha. Não estou dizendo que é fácil, mas a Bíblia diz: fiquem felizes ao passar por todo o tipo de provações.
Sabe por que as provações elas vêm muitas vezes? Para ver que tipo de cristianismo é o que nós estamos vivendo. Se eu vou continuar firme, se eu vou murmurar, se eu vou me desviar no meio da provação. Então, gente, o louvor e a adoração são reflexos daquilo que o Espírito colocou dentro da gente. Que o Espírito Santo colocou dentro de nós. O louvor não começa com música. Louvor não é necessariamente música. Louvor e adoração é rendição do coração. O verdadeiro louvor e a verdadeira adoração procede de um coração rendido a Deus, desarmado diante de Deus. Um coração que consegue olhar para si mesmo e dizer: miserável homem que eu sou. Não é aquele coração daquele cara que vai para o espelho lá e quão grande és tu, né? Que nem diz o Hernandes Dias Lopes. Mas quando você consegue perceber a grandeza de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus. Sabe, hoje a gente trata a santidade de Deus como algo muito banal. Nós não temos santidade no falar. Nós não temos santidade nos olhos. Nós não temos santidade nas nossas motivações. Sempre tudo é voltado para nós mesmos. Não é para a glória de Deus. Nós não temos santidade no trato com a esposa, no trato com os filhos. A santidade de Deus, ela é tratada de uma forma muito banal no meio da igreja. E aí, um coração que adora a Deus, um coração que é grato diante de Deus, ele também é fruto de um coração que foi santificado por Deus, que recebeu essa porção de santidade. Louvor e adoração não são questões para animar culto, não é entretenimento, não é barulho, não é para entreter. O louvor e adoração não é vou buscar boa música na igreja. Louvor e adoração, gente, vem de um coração rendido, um coração que foi tocado pela presença e pela santidade de Deus. Esses corações é que produzem o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração a Deus. Posso ouvir um amém aí? Amém. A igreja está quieta. Então, queridos, nós precisamos permitir que a nossa boca, que a nossa vida seja permeada da palavra de Deus. Eu falo por mim. Que a nossa vida seja transbordante da palavra do Senhor em nós. Paulo vai dizer, gente, agora para terminar, passei um pouquinho do tempo aqui, mas eu estou terminando. Colossenses mesmo, o verso 17 do 3. Tudo o que fizerem, seja em palavra, algumas coisas que vocês fizerem, é isso? Seja em palavra, em ação, e no culto, quando vocês fazem, é isso? Tudo. Gente, tudo. Isso aqui é quando nós somos banhados dessa santidade, tudo. Tudo que vocês fizerem, tudo, no trabalho, na escola, nos relacionamentos, nas decisões, no pegar o Uber, no pegar o ônibus, no começar um trabalho novo, tudo que vocês fizerem, tudo, seja ficar numa porta na diaconia, seja ficar no multimídia, seja ficar com as crianças, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Nós vamos orar juntos, consagrando a nossa vida nesse sentido. Consagrando a nossa vida nesse sentido. É a palavra de Cristo. Cristo no centro de todas as coisas. Cristo, 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 Cristo e Cristo como centro de todas as coisas.
Sabe, Senhor, eu quero que essa palavra crie uma vida em mim, que essa palavra santifique meu coração, que essa palavra ilumine os meus olhos, ilumine a minha mente para tomar decisões, que essa palavra gere no meu coração um espírito de adoração genuíno dentro de mim, que vai muito além de cânticos, mas que sejam cânticos espirituais, que sejam cânticos, coisas que brotem da minha alma, do meu relacionamento com Deus. É isso. Sabe, Senhor, eu quero ser um crente de verdade. Não quero ser um crente que vive na superfície, que chega a um determinado degrau e ali estanca. Sabe, Senhor, com áreas da minha vida mal resolvidas, com áreas que ainda estão em poder das trevas, com áreas da minha vida doentes, com áreas da minha vida que eu não consigo me libertar. Há poder na palavra de Deus para isso. Quando a gente busca essa palavra genuinamente, ela é poderosa. Faça o propósito de santificar a tua vida, de cortar algumas coisas da tua vida, do teu vocabulário. Senhor, nós oramos aqui como igreja, pedindo que tu gere em nós um espírito de rendição. Nós queremos nos render, Senhor, e também te pedir perdão, porque como igreja, muitas vezes, Senhor, a palavra de Cristo não habita em nós, e também não habita ricamente em nós, e não produz os frutos que ela tem que produzir, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós, como igreja, queremos ser uma igreja em que a palavra de Cristo habite ricamente no nosso meio. Senhor, em cada criança, por mais nova que seja, que ela seja, Senhor, Deus, cheia da palavra, ensinada na palavra, caminhando na palavra de Cristo, Senhor. Que nossos jovens e adolescentes, que nossos idosos, que nossos adultos, que essa palavra poderosa, essa palavra que transborda, essa palavra que cura, essa palavra que age, Senhor, ela possa produzir vida em nós, ela possa nos limpar, gerar essa santidade e produzir vida no nosso meio, Senhor. Eu quero colocar a vida de cada um aqui, as demandas de cada um. Eu não sei o que cada um estava pensando quando veio aqui à frente, mas, Senhor, que essa palavra possa ser poderosa. Deus, dá-nos fome e sede para conhecer a Tua palavra, conhecer as Escrituras, conhecer a voz de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que toda treva caia por terra, que toda mentira, que todo engano caia por terra, Senhor. Santifica a tua igreja, Jesus. Traz essa santidade, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.